Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevista com aqui da Stop TV. Hoje trago como convidado Jorge José, músico que nasceu na província do Uíge, mas que chegou a Luanda com uma bagagem cheia de sonhos. De uma família religiosa, começa a dar os seus primeiros passos na música no grupo coral da igreja. Ainda com uma veia desportiva, Jorge José vai para o clube Petro Atlético de Luanda como jogador de basquetebol, mas com um grande impulso e incentivo de um artista que, por sinal, um dos seus ídolos, passou a levar a carreira de forma mais profissional e séria. Estamos a falar nada mais, nada menos do que Jojó Gouveia, que é o nosso convidado nesta edição do Entrevista Com. Jojó Gouveia, seja bem-vindo ao Obrigado, Entrevista Iracelma. Com. Obrigado, Iracelma. Obrigado à Stop TV e a todos que nos acompanham, né? É uma honra muito grande tê-lo aqui, Jojó, para falar um pouco do teu percurso enquanto artista. Depois da nossa introdução, falamos um pouco ao longo deste processo que teve vários intervenientes. Como é que tudo começou? Já sabemos que começou na igreja. Como é que foi este processo, Jojó? Bem, na verdade não começa da igreja. Pronto, antes deixa dizer que é um prazer também enorme estar aqui. Como qualquer família que seja religiosa, né, os pais levam os filhos à igreja e sabe que os cânticos da igreja de alguma forma entram nas nossas almas, aquilo fica. Foi um dos motivos que levou-me a gostar de música, mas nesta altura eu devia ter aí 5, 6 anos na província do Uíge. Depois a gente faz uma viagem para Luanda, o que era necessário por se tratar de uma época de guerra, e a guerra refletia-se mais nas províncias do que na capital propriamente. Então, hoje a necessidade da gente sair do Uíge para Luanda, de Kuluna. Kuluna é uma organização de caminhões, empresas que tinham caminhões que faziam longo curso. Transitavam pelo país inteiro, escoltados pelas forças militares, devido à situação na altura de guerra. Então nós não fugimos desta realidade, viemos para Luanda. Na verdade não sonhava com nada em relação ao meu futuro, simplesmente era um menino que estava aí a acompanhar os passos dos pais. Foi difícil porque a viagem do Uíge para Luanda, de Sanzapombo propriamente, durou acho que uma semana e tal. Nós apanhamos chuva, passamos fome, perdemos documentos e chegamos a Luanda. Vivos, graças a Deus, yeah. Ninguém ficou pelo caminho. E daí eu vou viver com o meu tio, que é o irmão. Não, antes chegamos em Luanda e em pouco tempo os meus pais separam-se. Nós fomos viver com a minha mãe aí no Grafanil. Era uma zona que na altura parecia ser muito distante, mas muito distante. Nós, naquela altura, não haviam ainda táxis como tal. Haviam caminhões que faziam alguma transportação de pessoas e bens. Nós íamos para lá sempre que fosse necessário desta forma. Porque a minha mãe conseguiu lá uma casa de pau a pique, não sei como ela conseguiu, não tinha vizinhos. Vocês acordavam, estavam logo na rua, mata, capins e essa coisa toda. E depois aquilo foi desenvolvendo. Então, o tempo foi passando. Depois vim viver com o meu xará, irmão mais velho da minha mãe, já falecido também, o tio Jorge. E este, por sua vez, fez-me um novo registro. Eu acho que devia ter já 7 anos. 8. Fez-me um novo registro e aí voltei a estudar. Depois, os anos foram passando, sem sonhar com nada,
se calhar, pronto, havia aqueles sonhos de criança, né? Ser bombeiro, ser polícia, ser Médico. astronauta, médico, enfim. Mas em 1995, por intermédio de um cota amigo, o Bani, que também já é falecido, era treinador de ginástica aeróbica no Petro de Luanda. Então fui fazer a inscrição para começar a jogar, a treinar e tal. Depois, em 96, aí começa o bicho da música. Em 96, 96, 1996. certo. E 7 ou e 6? E 6. E 6. 1996. E como é que esse bicho surgiu? Surge ouvindo músicas de muitos artistas e eu gostava muito de cantar. Gostava de cantar, mesmo antes dessa altura já gostava de cantar, não era tão afinado, mas gostava de cantar. Então, depois eu fui viver aí no complexo escolar Angola Quiloães. Meu pai era professor do Quiloães, do Angola Quiloães, e os professores tinham aí umas casas que ocuparam naquela altura, que não eram bem casas, né? Foram adaptadas para residências, eram balneários, essa coisa toda, e nós vivíamos aí. Então tínhamos um vizinho que chamava Beto Bungo, que naquela altura já era músico há 20 anos, um músico de Cabinda que eu tive o prazer de acompanhar todos os ensaios que ele fazia assim ao final do dia, com a sua guitarra à porta da casa. E fui ganhando mais vontade, curiosidade, aprendi os primeiros acordes de violão com ele. O que eu quis mesmo era tocar violão, mas ele obrigou-me a cantar. Disse, não, tu tens que ser cantor. Disse, mas porque eu gosto? Não, mas tens que cantar. E lá fui cantando com ele e tal. Ofereceu-me a minha primeira guitarra, meu violão. Depois juntei-me a uns amigos, já acho que em 97 e 8, com que é o Paulo Massini, irmão do Simon Massini, um dos grandes guitarristas que temos, foi 200 Ex-Lover 2, e o Enda é o Nicola Ananás, irmão do Walter Ananás. E fomos fazendo assim algumas coisas, aprendendo, tocando, criando, imitando e tudo mais, o Mário Rui e outra malta. Depois ainda vem da província o Matias Damasio, acho que em 90... Não, ele não estaria a vir da província. Nos conhecemos nessa altura, eu acho que em 98, ok, 7 e 8. Então fomos fazendo gravações aí no Martyrs, no DJ Lee. Fomos fazendo algumas gravações, juntei-me a um grupo também de música. Concorremos em 2000, no ano 2000, conheci por intermédio do Nário, que é um amigo do Horizonte Zingambande, o professor Roger King, que era um professor da Igreja Metodista, dava aulas de música e coordenava o coral da igreja. O Nário apresentou-me, fui para a escola dele, fui aprendendo música e tal, e neste mesmo ano o mestre e eu participamos de um concurso de música sobre direitos humanos, a fazermos um dueto. Já vamos falar sobre este Ok. concurso, Jojo. E como ainda está a contar a sua história, disse também teve uma passagem pelo Petro Atlético de Luanda. Como é que troca a música ou troca o basquetebol pela música? Porque começou primeiro com o basquetebol, tinha a veia musical, mas já treinava basquetebol no Petro Atlético de Luanda. Como é que deixa o desporto? Bem, na verdade, não deixei o desporto e nem troquei o desporto pela música. Aquilo aconteceu assim, eu aborreci-me por qualquer situação lá no Petro, que não preciso revelar aqui, então deixei mesmo de jogar no Petro. E como eu sempre fui adepto do Petro, e era miúdo, não estava a ver ainda a coisa na vertente comercial, fiquei com aquele peso, não quis jogar a favor de uma equipa contra o Petro. Então deixei para lá o sonho de jogador, mas continuei a jogar nos campeonatos interescolares, no bairro, aí no Cacenda, na Sassassa. E a música surge assim da forma como eu acabei de explicar, né? Não tinha nada a ver com a troca, deixar de jogar e ir para a música.
O Jojo, Prontos. durante algum tempo, esteve parado no mundo da música, apesar de ter participado vários concursos, que nós também já vamos lá chegar, mas as coisas mudaram um pouquinho, isto em 1998, com a chegada da primeira filha. Certo, certo. As coisas apertaram. E apertaram um bocadinho Isso foi uma porque, situação que forçou o Jojo a dar uma pausa na música e olhar para na outros verdade, ofícios. nunca dei pausa na música. Já tive muitos motivos para até desistir, mas nunca desisti, nunca dei pausa alguma. Eu fui fazer outros trabalhos, mas só depois da minha filha ter 2 anos, não, 1 ano e tal, aos 19 anos de idade, eu vou para a estrada como taxista. Como é que foi esta experiência? Epá, foi fixe, porque na altura até era uma coisa, era vaidade, estás a ver? Ser taxista era uma coisa. Aliás, acredito que continua a ser para muitos, é um trabalho digno. E há Mas era mais. vaidade porquê? Sim, porque havia aquela conversa de que os taxistas tinham muito dinheiro. E depois o taxista mais vaidoso tinha o carro mais limpo e bonito. E era aquela banga, era mais por isso, não é? Era mais por isso. Mas Mas na também havia verdade. histórias de que os taxistas tinham muitas mulheres. Também, isso é verdade. Mas Não era sei o caso porquê. do Jojo? Não, não, sempre na linha. Sempre, claro, tive algumas aventuras, como é óbvio, mas nada exagerado, né? Yeah, então, Mas em que período é que começou? Em que período é que começou a rasgar o asfalto como taxista? 99, 99. em 99. E esteve ligado ao mundo do táxi durante quanto tempo? Eu acredito que 10 anos, 10 anos ou 12. E depois vou para instrutor auto, fui dar aulas na escola de condução, e passei por várias escolas. Mas durante esse processo todo sempre dedicado à música. Sempre a gravar, sempre a concorrer nos concursos, sempre a ter motivos para me frustrar e abandonar. E pronto, era suposto conseguir chegar ao auge mais cedo, porque se eu tivesse noção que fosse para muito mais tarde, talvez não tivesse motivação para continuar. Então foi bom ter acontecido na inocência, né? Muito bem. Jojo, para além do serviço de táxi, também esteve ligado ao serviço de montagem de tabela de basquetebol. Isso foi antes. Pronto, foi o meu primeiro emprego. Conta-nos um pouco Devia ter desta... 18 anos de idade. Foi quando a minha filha nasce. E eu vi-me na necessidade de fazer alguma coisa. Então fui aí à escola portuguesa, que está aí junto, de frente mesmo a Angola Quiloange, ver se conseguisse um emprego. Então, como aquilo estava em fase de construção, montagem, essa coisa toda, tinha aí os campos de basquete que precisava-se montar as tabelas, as balizas, nos campos de futebol salão. Então, reuniu-se uma equipa e estávamos a trabalhar nisso. E há pouco tempo depois é que eu vou para a estrada fazer táxi. O serviço de montagem de tabela não era assim tão rentável? Bem, comparando com o táxi, não era. Não era mesmo. Era uma coisa, né? Para sobreviver, para lutar e pronto. Foi necessário passar por essa experiência também. E também era um trabalho que, na verdade, não me dava tanto prazer de fazer. Era pesado demais. E então, preferi mesmo mudar. E a vida é feita de novas tentativas, né? E assim foi. Muito bem. Jojo disse que, apesar de ter abraçado outros ofícios, nunca abandonou a música. Estava há instantes a falar do concurso de música sobre os direitos humanos, que chegou a participar. Explica-nos como é que chega a este concurso. Bem, eu vou para este concurso também por intermédio do Roger, o meu professor de música. Nós frequentávamos a casa de Sabino Enda, na Samba, e ficávamos aí a tocar e tal, e o Sabino Enda é aquele compositor.
Havia uma música dele que a gente... Não, até não. O Roger pediu que ele fizesse uma composição relacionada à mesma direitos humanos. Eu já nem me lembro muito bem. Eles lembram um bocadinho da música. E então o Sabino ainda fez. Nós gostamos e Isto em fomos que ano? concorrer. Isso é no ano 2000. Havia aí concorrentes como Zé Manico, fomos acompanhados pela banda Zimbo. Havia concorrentes como Dodô Miranda, o Gomes, um rapaz que faleceu também. Havia concorrentes muito fortes. Nós tiramos o primeiro lugar com esta música de Sabino Enda. Já nem me lembro o título. Então foi assim. E foi, na verdade, o primeiro e único concurso que eu me vejo No top. no top. Deixaram lá para trás músicos já conceituados, como disse aqui há pouco, Dodô Miranda. Certo. Não queria dizer que fôssemos Foi melhores o a nível primeiro da concurso? música. Foi sim, foi o primeiro concurso a que participei, com o Roger. E era uma música muito forte mesmo. Acredito que seja por isso que ocupou o lugar que ocupou. Depois de terem ocupado o primeiro lugar deste concurso, Jojo Gouveia sentiu que podia dar a mais e melhor pela música. Foi Sim. um impulso para continuar? Foi um impulso muito grande e, aliás, a minha vida, a minha rotina era mesmo música, porque eu gosto de música, sempre gostei. E deixa dizer que nesta altura nem fazia muito por dinheiro, era mais por gosto, claro. Se pudesse ganhar alguma coisa, era sempre bem-vindo. Tanto é que depois nós fomos trabalhar com as gingas de Maculusso num projeto da professora Rosa Roque, que era o Estrelas Dispersas, um disco intitulado Ndolo, onde ela junta vários nomes da praça da música angolana, tal como Carlos Lamartine, Dom Kika, João Alexandre, o Roger, eu, as Gingas, que eram as mentoras do projeto, e tantos outros. Fomos aí trabalhar, fizemos direção vocal com as meninas da Ginga, cantamos uma música os dois e também fizemos coros em algumas músicas das Gingas. Então foi um disco que também deu-me mais certeza de que afinal posso servir para alguma coisa em relação à música nacional. Muito bem. De concurso a concurso, a Jojo Gouveia também participou no concurso Chuvas de Estrelas. Chuva de Estrelas, a primeira edição. Na primeira edição do concurso Chuvas de Estrelas. Não tivemos êxito. O ano seguinte tivemos uma reunião porque havia necessidade de mudar o nome do concurso, que havia um outro concurso em Portugal com o mesmo nome. Então o Jorge Antunes, a Patrícia Pacheco, sentámos a malta toda e fizemos a escolha deste nome, que passou a ser Estrelas ao Palco. Então participamos do concurso a seguir, aí na LAC, ensaiamos na LAC, e também não tivemos êxito. Eu fazia o dueto sempre com o Luzito Congo. E pronto. Em relação a esse concurso, nós fizemos um Chuva de Estrelas e 2 Estrelas ao Palco, sem êxito algum. Dos dois. Depois, em 2010, eu vou para o Festival da Canção da LAC com uma música do Alcas Fernandes, que foi um concurso onde estavam a concorrer também muitos bons artistas. O Kiako Kiadaf estava, o Queno Ayonda estava o Yembe, havia mais outros artistas, onde o Queno tira o primeiro lugar. E o prêmio a seguir era o meu, com a melhor letra, não é? Escrita pelo Alcas e traduzida pelo No Caetano em Quimbundo. Então, eu acho que daí, será que devo ter passado por algum outro concurso? Não foi antes, por Fesquizomba, que também não tive classificação alguma. Mas não. Apesar disso, não desistiu. Não desisti. Foram motivos que me podiam fazer desistir, porque estava naquela coisa de sirvo ou não sirvo, mas vou insistir e persistir. E lá segui.
Muito bem. Nós também vamos seguir, mas por agora vamos fazer uma pausa, é rápida. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuarmos a folhear o livro ou a história de Jojo Gouveia, que é o nosso convidado nesta edição do Entrevista com aqui na Salt TV. Até já, regresse connosco. Audio Jungle. Audio Jungle. Saudações a si que nos acompanha a partir do conforto do seu lar ou até mesmo no seu escritório. Obrigada pelo carinho da sua audiência e preferência. Já estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa Entrevista com. Continuamos aqui a conversar com o nosso convidado, Jojo Gouveia. Falou aqui um pouco do início da sua carreira, dos vários concursos em que participou, alguns dos quais sem obter grandes posições. Jojo, depois da história que partilhou connosco na segunda parte, em que momento é que sentiu que chegou o momento que não dava mais para parar? A partir do momento em que conversou comigo o Hugo Macedo, a sua mãe, a Mira, e o Beto de Almeida, para que deixasse de dar aulas de condução e fosse fazer música. Como é que o Beto de Almeida entra para a vida do Jojo Gouveia? Eu sempre acompanho os irmãos Almeida, como acompanho muitos artistas angolanos. Mas houve um dia, eu era e continuo a ser muito fã dos irmãos Almeida. Houve um dia que eu estava a fazer um show aí no Las Palmas, no ponto final da ilha de Luanda. Eu tinha uma banda, um projeto denominado Sem Receio, e nós tocávamos em bares. E então, dentre as pessoas que estavam na plateia, estava o Beto Almeida. E eu, sem perceber a sua presença, e como gostava de cantar também as músicas deles, eu estava a cantar uma música que é o Marmelada. E o pessoal começou a vibrar demais. Mas eu sempre cantei essa música e nunca foi assim. E depois comecei a ouvir as pessoas a dizerem: ué, Beto, ué, Beto, ué, Beto. Epá, eu reparo assim: está aí o Beto. Lá o pessoal pede ao Beto que viesse ao palco cantar. Ele veio para o palco e fizemos fechamos o show com uma outra parte do show. Foi mesmo já Irmãos Almeida, praticamente. Então, nós cantamos várias músicas de Irmãos Almeida, e daí o Beto entra na minha vida. E como é que sentiu-se, falando particularmente daquele show, ter aí um músico que muito apreciava? Aquilo é tremer. Aquilo é tremer, porque, pá, imagina, o ídolo, tu estás a cantar e aparece assim de repente, não esperavas. Eu acho que qualquer ser humano sente alguma coisa difícil. Sentiu algum receio? Muito receio, Trocou muito medo, letras? tremi, depois falhei, ele pôs-me à vontade, continuamos a fazer o show e não paramos. Trocamos contactos e nos tornamos amigos. Ele fazia questão de que eu estivesse sempre com ele para apresentar-me pessoas, íamos para os sítios, cantávamos. E, na verdade, quando eu cantava, eu não tinha ainda percebido a aparência do meu timbre ao dele. As pessoas diziam sempre: ele canta como tu. Ele não dizia nada, punha-se sempre a rir. Ria-se sempre disso e não sei o quê. Fizemos aí algumas coisas, alguns projetos. Eu compus uma música que foi concluída por ele. Era suposto ele cantar comigo essa música, que é um Boanja, e foi um título também dado por ele. Infelizmente não fomos a tempo, né? Perdemos o Beto e pronto, o resto foi seguir.
eu quando fazia shows aí nos Jango Veleiros, essas casas todas, com a minha banda, depois da morte do Beto, havia músicas que eu não conseguia terminar. Por quê? Porque aí comecei a perceber a aparência da minha voz a dele. E dava-me a impressão que era ele que estava a cantar naquele momento. Dava a impressão que ele estava presente e epá, eu ficava emocionado e não dava sequência. Muitas das vezes tinha que mudar de música. E foi aí então que fui fazendo mais coisas dos Irmãos Almeida, aquela saudade, aquela dor e tudo mais. E acreditar que realmente a minha voz estava a ser parecida a dele. Do Beto Almeida. Yeah, apesar de que há outras coisas que eu canto que não tem nada a ver. É mais quando eu mesmo tenho vontade de fazer ou interpretar ou imitar a voz do Beto. Mas antes já da chegada de Beto de Almeida na vida de Jojo Gouveia e enquanto esteve ligado ao serviço de táxi, conheceu duas pessoas que foram também fundamentais para que tivéssemos o Jojo Gouveia de hoje. Quem são essas pessoas? Duas pessoas. Podia estar a falar do Alcas. Há uma senhora Fernandes, que chegou a te conhecer. A Mira Brandão, que é a mãe do Edson Macedo, a mãe do Naná, a mãe do Hugo Macedo. Essas pessoas tiveram um papel preponderante na sua carreira, Jojo? Muito, muito. Contribuíram de que maneira? Vocês não têm noção. Porquê? Porque a Mira é aquela mãe que estava sempre aí, que nos dava conselhos, nos dava almoços, nos dava puxões de orelha, nos incentivava, e foi ela que, apesar de que na altura eu já conhecia o Alcas não me conhecia, foi ela que levou-me até o Alcas para ser ouvido e começar então a trabalhar. E como é que conhece a senhora Mira? Ela soube no meu táxi como passageira. Mas estava a cantar, Jojo? Eu estava a carregar aí o carro aí na Vila do Gameca, aí na curva. Uhum. Na altura ainda não havia aquele separador. Era uma... A pedonal. Yeah. Não havia pedonal, nem havia aquele separador de betão. Era uma via com dois sentidos, né, diferentes. Eu virei, estava a carregar, era a paragem dela, ela apanhava sempre táxi aí, subiu. Íamos e tal, e eu estava a cantar. Estava sempre a cantar. Yeah. Enquanto o cabelo carregava, o Jojo estava a cantar. Eu cantava sempre, durante a viagem, cantava sempre. E a senhora, a primeira vez que eu a levei, não disse nada. A segunda também, na terceira vez, já estava a fazer a ideia da senhora, já podíamos trocar uma outra palavra. E ela disse, você estás sempre a cantar. Eu disse, gosto de cantar, mas não és cantor? Eu disse, não sou cantor, só gosto mesmo de cantar. Nunca te dedicaste à música, não gostarias e não sei o que. Eu disse, não, gostaria. Mas depois abri-me mais com a senhora, falamos. Então, daí trocamos contatos, eu sempre apanhava ela. Depois ela disse, olha, eu sou a Mira, sou a mãe da filha do Muniz de Almeida, e eu gostaria de dar um apoio. Vou-te apresentar o meu filho, Hugo Macedo, que também é músico. Vou-te apresentar o Edson, que trabalha muito com a mídia. E também vou-te apresentar o Alcas, que tem uma produtora, e vocês podem, se calhar, fazer trabalhar. Exato. Ela disse quem era prima da professora Rosa Roque. Eu disse, por acaso já trabalhei com a professora, assim. Então levou-me até a Uferáudio, a produtora do Alcas, onde já havia muitos artistas que o Alcas produzia, Bela Chicola, Tungila Tojocota e tantos outros. Lá fomos então, fui apto, né, a participar, a fazer parte da produtora, e começamos a trabalhar. Só que infelizmente, e por sabermos que a música é um produto muito caro, e quando não se tem parceiros, patrocinadores, essa coisa toda, é quase impossível, né? Porque a música, por mais boa que seja, tem que ser promovida e tudo mais. Requer um investimento. Investimento, pois. Então, ficamos pelo caminho porque não estávamos a conseguir apoios. Foi nessa altura em que entrou uma crise mundial. As coisas se complicaram. Então, daí parei. Mais um sonho mais um sonho que para por aí. Mais uma batida, ou mais uma pancada da vida, que ainda assim não deixou ou não parou o Jojo Gouveia.
Foi depois desta tempestade, podemos assim dizer, Sim. que surge então Beto de Almeida, e como já partilhou connosco aqui a história, como, como Beto de Almeida entrou para a vida de Jojo Gouveia. O timbre vocal que por muitos não é, muitas pessoas diziam que era semelhante ao do Jojo Gouveia. Considera isto uma bênção? É uma benção, mas uma benção muito grande, porque estamos a falar de um grande artista. É um grande artista. Se ele não soubesse cantar, seria azar, né? Mas o Beto, todos nós sabemos quem foi, e então é uma benção. E qual é a música dos Irmãos Almeidas que nunca deixava de cantar ou que nunca deixa de cantar? O meu amor não precisa chorar, senta mais um pouco, vamos conversar. Dê-me o teu coração, vamos jogar. Vamos falar da nossa situação. Deixa-me entranhar no teu coração. Alinho o meu caminho é só de amor. Amor, tanta pressa porque se lá fora tá a chover, fica mais um pouco, daqui a pouco vamos nos entender. Amor, não fica com medo. O meu bairro é pobre, daqui a pouco a luz vai embora, mas temos a luz da lua lá fora. A boda todos os dias, a volta da fogueira. Tem tumba do batuque, que tio João bate sempre na esquina. Tem malandro lá no beco, que beija a Mana Antonica. Tem canugaro que passa todo dia, que grita rock, malange, lubango, fui. Esta música tem um significado na vida na tua vida, Jojo Gouveia? Bem, é uma música linda, é uma música que fala de amor e numa condição um bocado modesta, assim, como é que diria, uma condição humilde. E então, e depois traz uma história linda, aquele amor à volta da fogueira, ele pedia à moça que ficasse um bocado e tal. É uma história muito fixe. Então é uma música que de resto mexe comigo também, porque eu gosto de coisas assim boas. É uma das músicas dos Irmãos Almeidas que não deixa de cantar, por nada. Certo. Para além de tantas outras, né? Eu até já regravei 2 músicas, uma já foi lançada há algum tempo no projeto Caravana da Saudade do Celso Roberto, mas agora tem uma outra que vem no meu disco, que é o Tormento. O Tormento, que é uma composição, letra e composição do DJ Cubanito e cantada pelo Beto de Almeida. Yeah. Nesta estrada da música, Jojo Gouveia, como é que chega a Gira Disco, à produtora de Kiako Kiadafi? Prontos. O Kiako sempre esteve aí. Depois dele chegar, né, de Mbanza Congo, não faço ideia em que ano, mas nós nos conhecemos, acho que em 2008, 7, 8. Fomos para o concurso e depois de algum tempo o Kiako torna-se o Kiako Kiadafi. Mas, entretanto, ele fazia questão de ir ver sempre as minhas atividades, os meus shows em Miami Beach, local e em outros sítios mais. E ele sempre dizia, um dia vamos trabalhar juntos. Depois ele consegue abrir a produtora, encontramos-nos num show do mês, cantar Tetalando. Ele conversou comigo, convidou-me a fazer parte da produtora. Eu disse, pá, até porque sempre falamos sobre isso, não custa nada a tentar. Foi daí que a gente começou a trabalhar. Começaram a trabalhar e quando é que... ou seja, começaram a trabalhar e depois surge então o sucesso que todos nós conhecemos, Recado. Vamos falar de coisas boas mesmo. Depois surge o sucesso. Surge o Recado. Surge o sucesso Recado, que de resto mexeu com a sensibilidade, vai mexendo com a sensibilidade de muita gente e vai parar ao topo dos mais queridos, que foi para mim um privilégio fazer parte dos 10 artistas mais queridos naquele ano, 2019. Ela fez a sua história, fez o seu papel. Até então,
Até mesmo a altura da proibição. Quer dizer, a proibição foi mesmo. O limite foi até o topo dos mais queridos, mas a música, portanto, acabou por fazer a sua parte. Ela continua a tocar nas festas, ela foi e vai andando. Mas neste contexto, Jojo Gouveia está a falar daquilo que houve entre o Jojo e a produtora, propriamente, que é a Coquiedade. O que é que aconteceu de facto, Jojo? Eu não estava satisfeito com os trabalhos, então, como qualquer um, reuni algumas vezes e de seguida rescindi o contrato. Rescindi o contrato, a seguir me foi proibido cantar a música. Mas não foi de forma amigável? Não foi. Por quê? Não foi. Não foi porque a outra parte não consentiu o meu desvinculamento da produtora e daí que me chega o documento que era para parar de cantar a música, né? Em princípio fiz alguma resistência, reunimos de advogados e tudo mais, mas por final, por uma questão de dignidade, essa coisa toda, e por não querer conflitos na minha carreira, o que às vezes se torna mesmo inevitável, né? Acabei por ceder à música. Sente-se mal pelo facto de não poder cantar a música que, de certa forma, fez com que Angola e os angolanos conhecessem a Jojo Gouveia? Infelizmente é verdade. Sinto-me mal porque as pessoas pedem. E uma vez que tem a minha voz na música, a música virou sucesso, o normal seria continuar a cantar. E o que mais me dói não é o facto de eu não cantar simplesmente, mas é mais o facto das pessoas terem vontade de ouvir, de me ver cantar a música e não poder fazê-lo. Tanto é que, a dada altura, eu mesmo, Jojo, é que ainda servia de consolo, né? Eu tinha que consolar as pessoas em relação a essa triste situação, quando devia ser o inverso, se calhar, né? Tive que me munir de forças para poder, então, consolar e fazer perceber às pessoas que eu não podia cantar a música. E como é que é a relação hoje entre Jojo Gouveia e a Coquiedade? Não há relação, nós Não existe? dificilmente cruzamos. Não há relação. contacto? Não há. Nós ficamos felizes pelo facto de estares bem e é assim que nós já esperamos que continues nos próximos tempos. Obrigado, que Deus abençoe. E gostava de parabenizar aqui a Stop TV. Vocês estão com power. Yeah. Muito obrigada, Estão muito bem. obrigada mesmo pela força. Jojo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso espaço entrevista com. Esperamos tê-lo de volta ainda este ano, principalmente se for para falar da chegada do primeiro álbum, da primeira obra discográfica. É só gritar, porque quando se vai fazer um trabalho de qualidade, a gente quer voltar a fazer mais vezes. Eu pude ver que vocês têm isso e de alguma forma ajudam no alavancar da carreira do artista, então acaba por ser sempre um prazer estar aqui com vocês. É regra da nossa casa e no fim de cada programa escolhermos o nosso convidado, escolher um videoclipe, uma música para o encerramento do nosso programa. Para a entrevista de hoje, qual é a sugestão? Eu sou apaixonado por uma música de um artista angolano, uma música que na altura da sua composição eram duas músicas, depois ele cortou uma parte de uma e da outra, juntou, fez uma música e a música chama-se Matrimônio. Esta música é minha. Jojo Gouveia, Matrimônio. Matrimônio. Muito obrigada, Jojo Gouveia. Nós vamos encerrar esta edição do Entrevista com a música Matrimônio, por sinal do nosso convidado, Jojo Gouveia. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos numa próxima oportunidade. Já sabe, continue ligado a nós através do nosso canal no YouTube, Stop TV, ou através das nossas redes sociais com o nome Stop TV News. Fique bem, estamos juntos e até a próxima.
beijo na boca, estou feliz. Véu e grinalda, vestido de noiva, salão aberto, estou feliz. Hoje eu te conheço por dentro, por fora também. Tudo que sofremos já passou. Deixa de chorar e vem me abraçar do meu coração. E sem hesitar, traz-me teu corpo. Hoje eu sou feliz, naquele altar eu me casei, coberto de amor e por amor então jurei. Quem tiver algo contra que o diga já e já, ou que se cale para sempre. Dá-me a tua mão para o salão, vamos dançar esta canção de amor para celebrar nosso momento. Para os pais somos orgulho, ensinamento se cumpriu. Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.